Mais um Conexão by Cíntia Monerá no ar. Hoje a gente vai falar sobre nutrição, alimentos, com a nutricionista, minha amiga querida de anos, Iana Nóbrega. Obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Finalmente a gente conseguiu marcar, né? Foi enroladinho, mas saiu. Que bom. Iana, bom, eu acho que a gente... eu vou começar com um assunto que está muito em alta sempre, né? Que são o uso de medicamentos para emagrecer. E aí a gente tem alguns, ninguém está fazendo apologia, mas como estão sendo muito bem cotados, a gente fala, né? O Ozempic, o Mounjaro, né? Eu queria que você explicasse a diferença entre esses dois e eles são benéficos realmente, os efeitos contra e prós desses medicamentos. Sim, é um assunto super em voga mesmo, constante no meu consultório. A gente está tendo um comportamento diferente de pacientes que chegam pedindo dieta para fazer concomitantemente ao uso do medicamento. Então, isso é totalmente novo, né? Assim como os medicamentos. Eles que foram criados, tanto a semaglutida quanto a tirzepatida, eles foram criadas para ajudar no tratamento de diabetes tipo 2. Só que viram que também atuam na perda de peso, né? A diferença básica entre o Ozempic e o Mounjaro são os hormônios em que eles atuam, tá? A semaglutida, ele é análogo de GLP-1, ou seja, ele é um hormônio externo que imita o GLP-1, que é o nosso hormônio natural, e que ele suprime um pouco o apetite e retarda o esvaziamento gástrico. Ou seja, ele dá aquela saciedade. Ele traz saciedade. Perfeito. Muito por esse processo de retardar o esvaziamento gástrico mesmo. Então, você fica com aquela sensação de empazinamento, sabe? Já o Mounjaro, ele é sim mais poderoso para quem busca emagrecimento, porque ele associa dois tipos de hormônio. O GIP, o análogo de GLP-1, e o GIP. E o GIP, ele tem receptores no sistema nervoso central que ele modula a saciedade por mais tempo. E a vantagem dele é que ele faz com que o seu metabolismo não fique tão retardado. Ele continua funcionando muito bem. Então, acelera a queima de gordura. Entende? E aí, o que eu tenho escutado, Ana, até queria que você falasse sobre, por exemplo, o Ozempic tem até aquele efeito, o Ozempic que dá aquela murchada, né? Você perde muita estrutura da gordura da pele, então parece que você ficou muito magra, as pessoas falam assim, você fica um aspecto, perde muita massa muscular. O Mounjaro, ele tem o mesmo efeito? Sim, porque ambos eles aceleram, o paciente ele tem uma perda de peso muito rápida, né? E acaba que o paciente perde um pouco de massa muscular ou muita massa muscular. Agora, é um ponto de atenção, a gente associar perda de massa muscular ao remédio, em qualquer processo de emagrecimento, o paciente ele vai perder massa magra. Tá? Só que como os medicamentos eles suprimem muito o apetite e a pessoa não consegue comer a quantidade de calorias necessárias para manter nem a taxa metabólica basal... Porque fica sem fome, né? Fica sem fome. E então acaba que perde muito mais massa muscular, muito rápido. E aí a gente perde o nosso rosto, principalmente a gente tem vários músculos e gordura. E cai por falta de preenchimento mesmo, sabe? Eu já fiz uso do Ozempic e senti muito na questão do glúteo, né? Nós, mulheres brasileiras, cariocas, enfim. E, Ana, eu senti muito essa perda de massa no glúteo, no rosto também afinou. E aí a pergunta é, o que fazemos, né, para usar esses medicamentos, sabendo que vamos ter essas perdas de massa muscular, o que a gente pode fazer dentro da alimentação, de exercícios, para a gente poder manter esse equilíbrio? Essa demanda nova, né, gente? Eu sei que eu vou perder massa magra, então, nutricionista, o que eu faço para atenuar esses efeitos e continuar emagrecendo? O grande pulo do gato é você se preocupar muito com a ingestão proteica, né? E fracionada. Eu sei que quando você está usando o medicamento, você não tem muita fome. Mas é importante a gente deixar o dia muito estruturado para que haja uma ingesta mínima de proteína fracionada ao longo do dia. Para você dar o recado para o teu metabolismo, olha, aqui tem tijolinho para você continuar o seu processo de manutenção, pelo menos, né? Não ter que usar a proteína como fonte de energia, que é o que acontece. Você tem tão pouco nutriente disponível que acaba depletando a massa muscular para usar como forma de energia. Então, uma dieta para uso desse medicamento é tentar, claro,
pelo menos ingerir a sua taxa metabólica basal, o mínimo que você tem que ingerir para sobreviver, para o teu metabolismo funcionar, preservando todas as funções. E essa taxa a gente vê como? É peso e altura. Tá. Uhum. Tá? É peso e altura. Tá. É e por isso que é bom procurar um médico. Tá. Aí que é mais? A taxa e também o que influencia muito também a sua taxa de gordura. Quantos % de gordura você tem. Quanto mais músculo você tem, mais energia você gasta, assim, paradinho. Acordei, sem fazer nada, quanto eu vou gastar de caloria? 1.200? Geralmente uma mulher gasta 1.200, 1.400 calorias. Se você tem uma massa muscular mais desenvolvida, você tende a gastar mais. Por isso que é muito difundida essa informação. Quanto mais massa muscular você tem, mais você pode comer, porque você gasta mais, naturalmente. E é mais fácil manter a estética física. E aí, uma curiosidade, né? Como é que a gente faz? Porque a gente sabe que a ingestão de proteínas, Ana, ela não é fácil, né? Ainda mais a quantidade que às vezes é exigido pra gente consumir durante o dia. Sim. Como é que a gente tem esse controle? Como é que a gente sabe? Sei que vai procurar você, fazer um plano alimentar. Como é que a gente aplica no dia a dia o uso ideal de proteínas? Mulher especialmente tem dificuldade de conseguir o aporte necessário diário para manutenção e para hipertrofia. E para hipertrofia é ainda mais difícil. Então, a gente lança a mão de suplementação, que eu acho prático, especialmente no mundo de hoje, que as mulheres estão sempre correndo, tem multifunções, e é realmente difícil você parar no meio do dia, eventualmente estar num trabalho fora, e abrir uma marmita para comer um frango desfiado, entendeu? Então, nessas horas, eu adoro lançar a mão de suplementos de proteína mesmo. Outra dica que eu dou é prestar atenção na ingesta em cada refeição. Porque dificilmente você atinge a quantidade necessária se você só comer proteína no almoço. Só um franguinho no almoço, um peixinho no jantar. E acaba que você não consegue alcançar, sabe? Sim, então, é muito importante difícil. que tenha no café da manhã, nos lanchinhos intermediários com proteína, almoço, lanchinho intermediário da tarde, jantar e na ceia. E na ceia também? Na Que ceia. horas seria essa ceia, Iana? Umas 2 horas depois do jantar. É bem interessante a gente fazer essa ingesta antes de dormir, porque quando a gente está em sono profundo, a gente tem a liberação de um hormônio que ele favorece a hipertrofia, o GH. Perfeito. Então, você tá ali com os tijolinhos disponíveis para quando esse pico acontece, é super interessante para quem quer ganhar massa magra. Então, a hora do sono é o momento ideal. De construir. E aí, sim. o que você indica pra gente ingerir na ceia? Até você falou, vou dar uma dica dos suplementos proteicos. Você pode falar aqui pra gente? Sim, whey protein, que todo mundo conhece, beef protein, colágeno é maravilhoso nessa hora, porque além de construir músculo, a gente também tem um benefício na pele, né? O colágeno com verisol, antes de dormir é super interessante. E muitos desses colágenos hoje em dia são combinados com magnésio, que é um mineral incrível para modular o sono, né? Melhora a sua qualidade de sono. Então você faz ali um combo músculo, pele, sono. E magnésio também é bom, né? Não sei, pra memória também, Ana? Sim, cognição. O magnésio é um dos minerais que a gente precisa é o mais abundante em termos de funções metabólicas. São mais de 300 funções metabólicas que a gente precisa do magnésio como cofator. Perfeito. Então, assim, não pode faltar, sabe? E acaba que na nossa alimentação, dificilmente a gente alcança a quantidade necessária. Por isso que hoje tem essa coisa de suplementação de magnésio para tudo. E é interessante sim, sabe? Eu faço uso. Você falou agora, continuando na questão da suplementação, que é um assunto muito interessante e que cada vez mais está sendo adotado pelas pessoas, nós mulheres, eu vou entrar num assunto também polêmico e que está em alta, que é o climatério. Sim. Não sei. Iana é jovem. É uma menina. Eu já estou no climatério, então eu sinto, sim, todas as... enfim, infelizmente, né? Aquelas características do climatério, desse período aí que antecipa a menopausa, que é a irritabilidade, insônia, falta de energia e, principalmente, perda de massa muscular. Eu com 45. E aí, a Iana está aqui para explicar para a gente como é que a nutrição, junto com a suplementação, pode nos ajudar. Tá. Você sabe, Cíntia, que essa coisa da idade, ela é muito relativa. Porque você pode entrar no climatério de 4 a 10 anos antes da menopausa.
Então, hoje em dia tem muito mais estudo e a sociedade está colocando mais luz sobre necessidades específicas das mulheres. Você vê que esse assunto de menopausa está muito em voga. Muito. Né? Porque realmente estamos colocando luz e as mulheres estão falando mais. Não é mais tanto... Tabu, não. Um tabu. Né? Antes era uma coisa que as pessoas ficavam meio, né, envergonhadas. Eu não sei, não era muito aberto, o espaço não era aberto. Eu já sei que eu vou passar por isso, entendeu? Minha mãe passou, minha avó passou e eu sei que é isso e acabou. Mas tem como a gente manejar. Se a gente começar a olhar desde cedo. E por isso que eu te disse que a idade é muito relativa. Assim. Se você começar a ter alteração de ciclo menstrual, ter alterações de sono, de cansaço durante o dia, pode sim você estar entrando num lugar de perimenopausa. Né? E aí tem manejo a se fazer. Você pode pesquisar os seus hormônios, a gente pode melhorar a sua alimentação, a suplementação, para não faltar vitamina D, que é super importante para a nossa saúde óssea. Ômega 3, que é excelente para a sua saúde cardiovascular de nós mulheres, e a gente tem pouco acesso na alimentação, né? E disponível em, por exemplo, salmão, tem ômega 3. Como muito salmão, vou no japonês direto. Mas o salmão que tem ômega 3 são aqueles salmões que são criados em águas extremamente geladas, que o peixe constrói a capa de gordura para se proteger do frio. O nosso salmão é de cativeiro, ele come ração. Então é quase um fast food, tá? Fora que é um peixe ou seja, a gente gorduroso. Não vai conseguir esse ômega 3 que a gente está imaginando. Não. Então, por isso que é importante entrar a suplementação. Sim, super importante. Então, vamos lá. Você falou que eu amo dar os queridinhos. Vitamina D, sim, ômega não pode faltar. 3. Ômega 3. Magnésio. Magnésio. Que vai te ajudar no sono, modulação de estresse, cognição. Então, assim, queridinho, magnésio. Não pode faltar mesmo. Antioxidantes, que aí... Não necessariamente em forma de suplementação, você pode lançar mão através da alimentação, frutas vermelhas, cúrcuma, isso... Assim, amo cúrcuma. Aliás, como é que se toma, hein, Ana? Pela manhã? Eu como coloco é que você... bastante na comida. Eu costumo fazer chá também, Cíntia. Não sei se você já ouviu falar de Golden Milk. Não. É um chá indiano, que é um popurrí de ervas. Vai gengibre, cúrcuma. Eu pego a própria raiz... e fervo e coloco leite de coco. Então, fica um leitinho de coco com gengibre, cúrcuma e você pode botar cravo, canela e é super antioxidante. Ai, adorei essa dica. Anotaram? E aí você pode tomar que horas... Qual o horário do dia? Você pode tomar de manhã, no lugar do seu café. Você pode fazer como um lanche da tarde, desde que não seja adoçado. A gente vai falar sobre controle de glicose. Com certeza. Enfim. Você pode escolher. Escolhe o horário, tá tudo bem. Principalmente que é com leite de coco, então não vai disparar sua glicose. Só pra gente terminar a questão de suplementação, esses que a gente falou são para as mulheres, né, que vão ajudar na questão do climatério. Mas quais são, eu não sei se tá já incluso, os queridinhos, assim, para as mulheres 40 mais, 35 mais? Acaba que é uma área ali que um ajuda o outro. É uma interseção, né? A perimenopausa, 40 a mais, menopausa, os suplementos são basicamente os mesmos. Agora, na menopausa, é interessante a gente adicionar crucíferas, que elas ajudam. Isso? Crucíferas são brócolis, couve-flor, elas ajudam no estímulo estrogênico. Então, é super interessante. Fitoesteróis, soja, também interessante incluir na alimentação. E alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. Nossa! Super importante ter. E uma coisa que as pessoas... Esse negócio de antioxidante, anti-inflamatório também é super falado. Mas uma coisa que eu acho importante frisar, que é importante a mulher se preocupar em ter fracionamentos desses alimentos durante o dia. A cúrcuma também ficou super famosa. Ana, eu tomo um shot de cúrcuma de manhã cedinho. Só que, gente, o nosso corpo, ele gera ele oxida durante um dia inteiro. Agentes oxidantes o dia inteiro, sim, tá? A gente gera... A oxidação já natural, não é isso? Acontece durante todo o dia. E aí a gente, às vezes, come de manhã um shot ou um chá, e aí o resto do dia fala, não, tô coberta. Mas não, a gente tem que adicionar ao longo do dia
elementos antioxidantes e anti-inflamatórios para ajudar o corpo a fazer esse papel que ele faz já naturalmente, né? De que forma? Incluindo os chás, são super poderosos, os chás, chá verde, chá de hortelã, chá de boldo. Cada um desses chás tem um elemento que pode te ajudar. Tem compostos bioativos, então é uma forma super prática de você ingerir ao longo do dia, tá? Frutas vermelhas, eu amo matcha também, ele é cheio de epigalo-catequinas, que é maravilhoso para cognição, para sua saúde mental. Castanha, hein? Castanha do Pará. Castanhas também, maravilhoso. Castanha do caju também, isso mesmo? para qualquer idade, né? Você ótimo, né? É uma fonte riquíssima de minerais. No caso da castanha do Pará, selênio. Castanha de caju, cada uma... O segredo, Cíntia... Qual é o segredo, o né? segredo é ter uma alimentação mais diversa possível, sabe? Não ter aqueles planinhos, poxa, como todo dia a mesma coisa. Quanto mais acesso a alimentos diferentes você tem, você vai ter acesso a nutrientes diferentes, minerais diferentes, vitaminas diferentes. Então, não tem como errar. Errar é você ficar com uma monodieta baseada em alimentos ultraprocessados e não comer vegetais, frutas e alimentos da natureza. Quanto mais natural, melhor. E aí, como é que você organiza isso? A gente vai falar do pico de glicose, mas só para encerrar esse assunto, perda de peso, alimentação e uso de medicamentos, como é que você consegue fazer o planejamento de uma dieta prazerosa? Porque quando fala em dieta, né, Iana? Fala, ai, gente, dieta, não consigo. Ninguém merece. Mas a gente consegue, porque se você colocar as coisas que você gosta, mas eu quero que você explique, como é que você aplica isso? Meu primeiro approach com o paciente é entender o que ele já faz, tá? E entender o que é importante para ele. Porque realmente, gente, não funciona você determinar um cardápio. Pode ser um cardápio lindo, maravilhoso, com todos os nutrientes super equilibrados, necessidades nutricionais atendidas, se o paciente não vai aderir. E a forma do paciente aderir é a gente levar, nós como profissionais, a gente levar em consideração o que é importante para ele. Então, Iana, eu amo pão francês. Eu não consigo. Tá, você ama pão francês, mais o quê? Eu amo pizza, eu amo hambúrguer, eu amo... Macarrão? Qual dessas opções você está disposto a abrir mão para que a gente alcance o seu objetivo? Então, plano alimentar, dieta, acompanhamento com o nutricionista não é um sprint, é uma corrida de médio prazo, longo prazo. Porque tem tanta coisa envolvida, Cíntia, assim, é simplista demais a gente reduzir um acompanhamento nutricional a um cardápio, sabe? Claro que tem muitos profissionais, tem muita gente que se resume a isso, mas na minha prática clínica eu englobo várias facetas ali da vida da pessoa para fazer o plano funcionar. E a primeira delas é levar em consideração os próprios gostos, sabe? E desejos, né? Para não ficar uma coisa sim, que ela não vai conseguir cumprir. Exato. E aí, só para finalizar, os remédios, o uso de medicamento sem mudança de hábito, esquece, vai fazer o efeito sanfona, né? Exato. Eu não sou contra, eu sou a favor, eu acho que está dando sobrevida para muita gente em termos de saúde mesmo, sabe? Porque no combate do diabetes tipo 2 são medicamentos assim importantíssimos para fazer esse manejo. E, poxa, muita gente está conseguindo emagrecer, recuperando a autoestima, então eu sou super a favor. Desde que tenha uma mudança de estilo de vida concomitantemente, sabe? Ou antes ou depois. Ou durante o uso do medicamento. Porque o que acontece é que a pessoa usa como muleta, não muda o estilo de vida, e aí retoma os velhos hábitos e acabam ganhando tudo de novo. O que é pior, tá, Cíntia? É pior, porque quando você usa um Ozempic da vida, o seu metabolismo ele cai, porque o nosso corpo é super adaptável. Então, se você costuma comer 1.400 calorias e passa a comer 800, a mensagem que você passa então é isso que eu tenho disponível? Ela deve ter se perdido numa floresta. Ela está em privação de alimentos. Eu vou estocar em forma de gordura. E, além disso, você perde a massa magra. Ou seja, a sua composição corporal, quando você acaba de usar o medicamento, está pior. Você está mais gordo, mais obeso, porque o seu percentual de gordura aumentou. Então, é algo assim muito... tênue, né? Muito complexo. É uma linha tênue e... Agora, se você fez esse medicamento, entendeu o modus operandi ali, tem que fracionar minhas refeições,
utilizou esse momento de baixa de apetite para fazer melhores escolhas, aí eu vejo vantagem. Colocar os produtos mais naturais, evitar ultraprocessados, enfim, né? Todas essas questões. Exato. Agora vamos falar da glicose. Continuando o assunto perda de peso, né? E eu queria que você explicasse como é que o controle dos picos de glicose, eles realmente influenciam na perda de gordura. O análogo de GLP-1, a semaglutida, ela faz exatamente isso, né? Ela atua na secreção de insulina. E a gente pode fazer isso de forma natural, fazendo essa gestão dos picos de glicose. Vou te explicar mais ou menos como funciona, tá? Quando a gente come um carboidrato, uma fonte de glicose, a gente digere e fica com glicose circulante no sangue. Tá. A insulina sobe também, captura essa glicose que está disponível ali na circulação e joga para dentro da célula para a gente usar como energia. Se a gente faz isso várias vezes ao dia, pico de glicose, insulina, célula, pico de glicose, você vai desensibilizando a insulina, ela vai ficando mais fraca. E ela perde a sua potência mesmo. Isso é a resistência à insulina, que é o primeiro passo para o diabetes. Né? Perfeito. Agora, falando da parte de gordura, de perda ou acúmulo de gordura. Quando a gente faz esse processo de inundar o sangue de glicose e ter essa insulina jogando para dentro da célula e a gente não usa essa energia, é uma energia excedente, acaba que a gente acumula. Tenho energia circulante, não vou usar, faz o quê? Acumula em forma de estoque energético, que são nossos adipócitos, nosso tecido adiposo, gordura. Então, quanto mais pico de glicose você faz ao longo do dia, você tem chance de ficar resistente à insulina e acumular mais gordura. Então, essa gestão do pico de glicose é super, super importante para quem quer perder peso e melhorar a composição corporal. E aí, o que a gente faz na prática, Iana? Uma das formas práticas de você fazer esse manejo da glicose é associar fontes de carboidrato com fibra ou proteína. Então, a fibra, ela faz com que, se você comer, por exemplo, vou comer um prato de macarrão no jantar e eu começo por um prato de salada. A salada, ela vai gerar tipo uma caminha que vai retardar a absorção do carboidrato que vem depois. Ou seja, vai ser liberado aos poucos no sangue, a insulina tranquilamente bela vai pegar, cumprir o papel dela em pequenas quantidades e o processo vai ficar regulado. O problema são os picos, né? E você, na própria vida, vai acabar consumindo aquela energia. Agora, picos intensos ao longo do dia tendem a fazer você acumular mais gordura. E então, dito isso, a ordem na qual você come os alimentos importa. E aí, qual seria a ordem ideal? A ordem ideal é você começar pela salada, né? Ou fonte de fibra, pode ser. Nunca sair do jejum com uma fonte de carboidrato direto. Você tá longos períodos em jejum e dá aquela porrada de glicose no sangue logo de manhã. Então, isso é bom pra quem no caso, faço jejum intermitente, saber, hein? Sim. Não vou direto no carboidrato. Vou primeiro... Nunca. O que acontece? Pico de glicose, viu? né? Tá. Tão importante quanto fazer o jejum para uma saúde metabólica é sair do jejum, saber sair do jejum. Então, é imprescindível você sair do jejum bem. De que forma? Começando pelas fibras. Perfeito. Né? Aí vou nas fibras primeiro. Depois a proteína, que segue o mesmo racional. E, por último, carboidrato. Então, uma ótima... Mas peraí. Aí gostei disso, mas olha só, como é que eu faço? Porque eu tenho... Gente, eu tô falando por mim, mas vocês aí em casa com certeza também devem usar a mesma estratégia. Porque eu não consigo separar, Iana. Então, por exemplo, você tá falando da ingestão, né? O prato tá lá. Comi a salada primeiro, tô no jejum intermitente 16 horas, 14, não sei. Depende do dia. E aí, faço a ingestão das minhas fibras, que são as saladas, não é isso? Sim. E aí vou pra minha proteína, meu peixe, ou meu frango, ovo, claro, com né? certeza. E aí eu sempre coloco o carboidrato, ou eu escolho uma batata ou o arroz, né? Os dois juntos eu não escolho. Feijão, eu não abro mão do feijão, Iana. Sim, é ótimo. E aí, eu posso estar com esse prato misturado de proteína com... Só de você começar por um pratão de salada... Já vai...
já ajuda muito, Tá. tá? Já ajuda muito. E depois eu posso fazer... Não precisa ser tão CDF. É isso, eu posso fazer depois uma mistura. Dá pra misturar mix. um pouquinho, tá. sim. Ah, perfeito. Então, só da salada que eu esqueci. Gente, anotaram. É importante, eu não sabia disso. O prato de salada, pra quem tá no processo de emagrecimento, isso importa com a gestão dos picos de glicose, é imprescindível. Inclusive, um segredinho. Tá. O vinagre de maçã orgânico. Que eu amo. Também eu tomo, tá? Mas em gummy. Mas vai, fala. Isso, a gente pode falar sobre isso também, das gummies. Fala. Às vezes as gummies, elas são associadas a adoçante ou a açúcar, que aí você... É um suplemento, é um elemento, um alimento que reduz o pico de glicose, mas você está estimulando... Tá consumindo... Por isso que é importante ter... Mas tem gummies sem açúcar, né? Tem gummies sem açúcar. Tá então ótimo. A gente tem que analisar casa a casa. Fica a dica, então. Sim. E aí, você estava falando do vinagre de maçã, que é ótimo. O vinagre de maçã orgânico. Tem muita blogueira que acaba botando o vinagre de maçã como uma forma de chamar atenção. Quer emagrecer? Vinagre de maçã orgânico. Não é bem assim, gente. Tá. Mas ele sim tem o poder de reduzir em até 20%, 30% o pico de glicose. Inclusive, Cíntia, você pode usar o vinagre de maçã depois de comer uma besteirinha. Tô no meio do dia, comi uma fatia de bolo, pico de glicose nas alturas, uma colher de vinagre de maçã orgânico depois de comer a besteirinha, segura um pouquinho a glicose, um pouquinho. Bem pouquinho. Anotaram essa dica. Mas aí, se eu quiser consumir também depois do docinho, eu posso também começar com vinagre de maçã. O ideal é o quê? Em jejum de manhã, uma colher? Vinagre de maçã orgânico, no caso. Eu prefiro associar, por exemplo, no almoço, na salada. Tá? Perfeito. Em jejum, vinagre, eu não recomendo. Falta do estômago. Inclusive, para quem estiver fazendo uso de vinagre, muito cuidado com o esmalte dos dentes, tá, gente? Porque ele realmente pode causar uma desmineralização dos dentes. Já ouvi. E você começar a ter sensibilidade. Então, sempre que for tomar o vinagre de maçã misturado com água, usa o canudinho. Gostei dessa dica também, vou adotar. Agora, gente, é tanto assunto, muito assunto, né? Mas agora vamos focar aqui, que a gente já falou do vinagre de maçã maravilhoso, dos gummies, você deu esse alerta. Outro assunto, totalmente em alta, que eu tenho visto pessoas, né, tendo muito esse protocolo, lipedema. E, Ana, que é uma, né, é ruim, né, que esse acúmulo, você incha bastante, enfim. Como é que a nutrição, os alimentos, eles podem ajudar mulheres ou pessoas que estão nessa condição? Lipedema é outra coisa que está super em voga, né, que muitas mulheres tem, e ninguém falava sobre isso e achava que tem um acúmulo diferente de gordura nas pernas, né? É uma condição genética e que ela é desencadeada principalmente depois de alterações hormonais, tipo menarca, menstruação, gravidez, a própria menopausa, dispara esse quadro. É um quadro inflamatório, então, qual é o manejo que a gente faz na nutrição? Primeiro, eliminar elementos pró-inflamatórios, que isso também varia de pessoa para pessoa, né? Vale a pena estudar a individualidade ali. Mas farináceos, açúcar, gordura, ultraprocessados são super pró-inflamatórios, tá? Claro, de novo, um outro parêntese, depende muito da individualidade. Agora, ultraprocessado é unanimidade, né? Açúcar, unanimidade. Então, primeiro, retirar esses elementos. Segundo, fazer uma dieta super anti-inflamatória, que foi aquilo que a gente conversou no início. Fracionar ao longo do dia, das refeições, e incluir elementos anti-inflamatórios, antioxidantes na dieta. Frutas vermelhas, chás diversos, eventualmente uma suplementação, uma comida feita com cúrcuma, uma suplementação de resveratrol e uma dieta mais clean possível. Clean no sentido de mais natural. Uma dieta que você não compra em pacotinhos. Não esquece. Gente, ultraprocessado, infelizmente, eu tô falando, eu consumo. Acabo consumindo, não, né? Mas se a gente puder evitar, né, Iana? Eu realmente mudei muito, enfim, os meus hábitos em relação a ultraprocessados. Eu só tenho tido benefícios. Então, fica a dica aqui. Nossa, muda tudo. Então, essa seria o combo perfeito para ajudar para quem está tendo, enfim, passando por tendo lipedema, porque não tem cura, né? Você vai ter que ficar controlando, né? Maneja. Então, quanto mais saudável for a sua alimentação, com menos presença desses elementos que a gente falou, com certeza
a gente pode ajudar a melhorar muito o quadro, sabe? E aí você falou da questão, voltando um pouquinho do jejum, pra gente poder, infelizmente o tempo é muito curto, que eu tenho tanta pergunta aqui, mas eu queria que você falasse sobre... É válido, né, para as mulheres praticar exercícios em jejum para ganho de massa muscular? Olha, Cíntia... Isso é mito ou verdade? Depende muito do objetivo, tá? Eu gosto muito de citar a pesquisa da doutora Stacy Sims, tá, que ela é uma pesquisadora. Hoje, só um passo atrás, as pesquisas feitas sobre performance feminina são feitas... Aliás, as pesquisas feitas sobre performance são feitas com homens. Por quê? Porque é mais fácil isolar o grupo controle. Não tem alteração hormonal, é muito mais fácil estudar o homem, né? A mulher é muito mais complexa em termos metabólicos. Então, tudo que se sabe de performance foi estudada e chegaram à conclusão para homens. Não foi feita para mulher. E essa pesquisadora, essa médica, ela dedicou a vida dela de estudos para estudar performance em mulheres. E ela chegou a essa conclusão, de que não é interessante treinar em jejum, principalmente para as mulheres em fase reprodutiva que querem ganhar massa magra. Porque o estresse do exercício, ela gera uma disfunção hipotalâmica que acaba depletando a massa magra. Então, você está indo para academia para tentar ganhar músculo, ou pelo menos não perder, e acaba perdendo, né? Então, o ideal é você fazer ali pelo menos 10 a 15 gramas de proteína, tá? Pode ser aminoácido também, um sachê, um módulo de aminoácidos. Antes, tem que ter aminoácido circulando no seu sangue durante o treino, tá? Isso vai potencializar a sua performance e o ganho de massa magra. E se você for também fazer um cardio junto, tá, um pouquinho de carboidrato. Não precisa ser muito, mas ter, sim, energia circulante. Inclusive, sobre o jejum, mas eu gosto de fazer jejum. Faz o jejum noturno, né? Termina o jantar cedo e aí de manhã, se é o caso, você treina de manhã. Qual o horário ideal para terminar o jantar? Depende da sua rotina. Da hora, por exemplo, que você acorda 8 da manhã. Acorda 8 da manhã e treina. Isso. O ideal, se você quiser fazer um jejum, assim, que é bacana a gente tentar manter um jejum de pelo menos 12 horas todos os dias, tá, para dar esse descanso ao sistema digestivo, sabe? E realmente melhora o teu metabolismo. Se você for fazer pelo menos 12 horas de jejum, 8 horas da noite é o ideal você interromper. Agora, se você conseguir, quanto antes melhor, né? Para fazer um jejum mais intenso. 6 horas, eu, por exemplo, 6 horas eu jantei e você como encerrou só... 6 horas, já? Encerrei 6 E aí horas. pode mais, calma aí, tem a história do chazinho na ceia. Não tem um chazinho que você falou que a gente pode... Chá é algo que você pode lançar a mão sem sair do jejum, né? Perfeito. Então pode, né? Pode. Viu, gente? Já tô aprendendo aqui pra usar aí na prática. Só pra terminar, creatina. Vamos falar que eu acho que a gente falou de tanta coisa. Creatina é vida, né? Olha. Mas eu tô no Gummy, sem açúcar. Mas dá a dica da creatina. Como é que a gente ingere? Ela é boa pra quê? Creatina, ela é boa para preservar a massa magra, para dar mais força durante o treino. Então, você tende a ganhar mais massa magra porque você está mais forte. Ela também tem estudo que comprova que ela também é muito boa para cognição. Pode ser usada em idosos, até adolescentes. Então, assim, é o suplemento mais estudado da atualidade e pode mulheres, tomar antes do treino? Principalmente. Não importa, assim, a hora que você toma. O importante é tomar, porque ela atua de forma cumulativa, né? Você vai tomando um pouquinho todo dia e quando ela acumula, ela cumpre o seu papel. Então, não importa a hora do dia. Entendi, não tem hora. Se você puder dar uma dica, associar ela a alguma fonte de carboidrato que ela melhora um pouquinho a absorção. Mas como é algo construído a longo prazo, sabe? Não vai fazer tanta diferença assim. Agora, tem um outro protocolo também, que você faz uma dose maior, 20 gramas de creatina durante 4, 5 dias e depois fraciona pouquinho, 3, 5 gramas. E tem o protocolo, que é o que eu recomendo para as minhas pacientes, que é mais a longo prazo mesmo, você fazer de 3 a 5 gramas, dependendo da paciente, ao longo de forma contínua, assim. Com alguns períodos de washout, que é parar um pouquinho para depois voltar. Ai, gente, olha, Iana, muito obrigada. Olha, muita dica para quem quer realmente fazer mudanças de hábitos, melhorar a alimentação, como é que é? Perda de peso, acho que a gente falou muito sobre isso.
E Ana, obrigada. Pena Obrigada que o nosso você. tempo... Mas ela vai voltar, tá, gente? Porque tem muito assunto Tem ainda. outros assuntos que a gente quer abordar, né, Cíntia? Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês. Encontro vocês no próximo podcast. Fiquem com Deus. Um beijo. E Ana, obrigada, querida. Obrigada. Obrigadão.